O Flamengo foi a Salvador, perdeu o jogo, perdeu a liderança e perdeu a paz após a derrota para o Bahia, com problemas de arbitragem, polêmicas e a perda da liderança na mesma tarde para o Palmeiras. Muita coisa aconteceu para o Flamengo e vai para uma data FIFA aí um tanto quanto turbulenta. Vamos entender aí o que aconteceu com o Flamengo, que vinha muito forte para ser campeão brasileiro, ainda está muito no par, ainda está muito cedo para decretar que o Flamengo está fora da jogada, mas o Palmeiras deu um passo importante aí para consolidar sua liderança. Vamos lá entender as polêmicas, pelo menos duas das polêmicas, a com Samuel Lino e a com o Wallace Ian. Deixa seu like aí para a gente seguir crescendo nosso projeto aqui de cobertura do futebol brasileiro, mídia esportiva e mercado de transferências. Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre a polêmica com Samuel Lino. Samuel Lino, que foi aí hostilizado por Flamengo, ó. Muro da sede do Flamengo pichado com críticas a Samuel Lino, peladeiro. Jogador vem de atuações ruins com a camisa rubro-negra. Um dos muros do sede do Flamengo na Gávea foi pichado na noite deste domingo com a crítica a Samuel Lino. O jogador vem de atuações ruins com a camisa rubro-negra. Na derrota para o Bahia em Salvador, o atacante perdeu chance quando o jogo estava 0 a 0. S, com no caso um cifrãozinho de dinheiro, Lino peladeiro, dizia a crítica ao jogador. Deixa eu aumentar mais um zoomzinho aqui, acho que tá bom. Ó a imagem aqui, ó. S, Lino peladeiro. No início da madrugada, os funcionários do Flamengo se movimentaram para pintar um muro. A letra S, Samuel, foi substituída pelo cifrão em referência ao alto valor que o clube desembolsou para contratar o jogador do Atlético de Madrid por 143 milhões. Vamos ver o lance. Eu deixei aqui o lance na agulha para a gente ver esse lance que tanto a torcida do Flamengo, eu não tiraria o mérito do goleiro, não. Eu não tiraria o mérito do goleiro. Acho que o goleiro conseguiu fazer uma boa defesa, uma boa antecipação, mas a torcida do Flamengo ficou revoltadíssima com a situação de Samuel Lino. Vamos seguir aqui com a matéria. A estratégia do Flamengo no jogo foi prejudicada pela expulsão de Danilo aos 12 minutos do primeiro tempo. Lino precisou se dedicar mais à marcação, mas teve espaço para escapar, perdendo algumas bolas no ataque. Ele desperdiçou a melhor chance do primeiro tempo, cara a cara com o goleiro, quando o jogo estava empatado. Ronaldo defendeu o chute. Matéria no topo do vídeo que eu já passei aqui, e para mim o goleiro teve muito mérito também, mas eu acho que é 50-50. 50 erro de Lino, 50 erro mérito do goleiro em defender a bola. A chance perdida foi motivo para críticas de rubros-negros nas redes sociais. Ele já havia jogado mal no empate contra o Cruzeiro na rodada passada. Lino tem sido cobrado pelas decisões erradas e o baixo número de finalizações. Neste domingo, foi respaldado por Felipe Luiz mais uma vez. Difícil julgar o jogo de um jogador com um a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo. Teve que ajudar muito o Ayrton na marcação com um jogador a menos e, claro, às vezes perde forças para poder atacar. E mesmo assim conseguiu fazer suas jogadas e conseguiu criar chances porque estava lá. Às vezes a linha é muito fina entre fazer o gol e não fazer. Infelizmente ele não fez e depois acabamos tomando o nosso gol. Confio muito nele e a gente sabe a qualidade que ele tem, o talento e o quanto ele se esforça. Não dá para culpar. O time teve uma postura muito boa depois da expulsão, todos lutando, dando o máximo pela equipe. Tanto é que o Bahia criou muito pouco para fazer o gol que eles fizeram, tenho que falar. Mas o jogo que eles fizeram, mérito deles, mas o jogo que eles fizeram, tenho que falar. Bem, sobre essa defesa de Felipe Luiz a Samuel Lino, primeiro, ele no papel do técnico fez o correto, que é defender o seu jogador. Segundo, acho que a torcida do Flamengo está um pouco ansiosa, acho que é normal um jogador oscilar. Quantos jogadores do Flamengo nessa era pós-2019 magnífica oscilaram? Claro, nem todos os jogadores vão ter um desempenho assim fora do comum. Até Pedro oscilou e foi questionado e teve seus problemas e agora já voltou a ser o Pedro que todo mundo conhece. Acho que é um pouco cedo para falar. E tem isso, né? Às vezes o cara não tá num bom momento, então tomou uma decisão errada em um jogo que tá muito apertado, enfim. Acho um pouco de exagero, mas a torcida que tá acompanhando o dia a dia tem muito mais propriedade para falar do que eu. E falando em problema e em respaldo, nós temos aqui uma da candidata estrela
o Wallace acabou se encrencando e começa a perder espaço no Flamengo. Vamos aqui para a segunda parte dessa matéria da crise pós-derrota e pós-perda de liderança. Em meio a episódios de indisciplina, o Wallace viu a oportunidade de diminuírem no Flamengo. O jogador foi expulso contra o Bahia após ficar apenas 10 minutos em campo. Além de teve essa expulsão do Wallace. Depois de um primeiro semestre promissor do Flamengo, com destaque na disputa da Copa do Mundo de Clubes, o jovem Wallace vê suas oportunidades diminuírem em meio a episódios de indisciplina no campo. Inclusive, logo quando eu comecei o canal, maio mais ou menos, eu fiz um vídeo sobre as boas partidas e o crescimento de Wallace no futebol, toda a aura que tem em cima dele. Parece que agora ele está sendo muito pouco falado e ainda tem esse problema. Provavelmente ele, ao começar a perder espaço, fica nervoso, o moleque, ou então o assédio veio, ele não conseguiu lidar com isso. E eu imagino que o Flamengo saiba como lidar, espero inclusive que ele saiba como lidar da melhor forma. O mais recente ocorreu no domingo na derrota para o Bahia, quando o atacante recebeu 2 cartões amarelos e foi expulso 10 minutos depois de entrar em campo. Cara, o cara entrou em 10 minutos já e foi expulso pelo segundo amarelo, ou seja, entrou pilhado demais, e pilha demais atrapalha. Eu vou até me botar em tela cheia aqui para falar uma das minhas teorias do futebol. A gente tem muita coisa, não, tem que ter garra, tem que ter pilha, não sei o quê. Só que às vezes passa do ponto e o cara acaba tendo pilha demais, vontade demais e acaba se atrapalhando e juízo de menos. Tem que pensar, tem que ter calma, não adianta entrar lá, vamos resolver e achar que vai resolver na porrada, que não é assim que faz. Mas ele é jovem, tem idade para aprender e melhorar nessa situação. Vamos lá entender o que aconteceu com o Wallace. A partida interrompeu uma sequência de 20 dias do atacante sem jogar, mas ele não aproveitou a oportunidade. Antes ele tinha recebido 4 amarelos, 3 pelo Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil. O Wallace substituiu Arrascaeta aos 22 minutos do segundo tempo e pouco depois discutiu com o lateral Gilberto a tentar atrapalhar uma cobrança de lateral. Aos 29 foi punido com um cartão amarelo por reclamação dura contra o quarto árbitro. O experiente Jorginho chegou a pedir calma para o companheiro, mas a situação escalou. Aos 32 ele acertou uma abraçada no rosto de Gilberto, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Além disso, foi expulso assim por reclamação e por agredir um adversário, assim. Uma coisa é você ser expulso, sei lá, o cara saiu de cara pro gol, você precisa parar a jogada, você toma um amarelo ou até um vermelho direto. Agora, porque por discutir com o quarto árbitro e agredir um companheiro de profissão, aí realmente acho que o staff do Flamengo tem que chamar ele a responsabilidade, ter uma conversa séria, porque isso não pode acontecer, isso é inadmissível. A expulsão comprometeu ainda mais as chances de empate, considerando que o Flamengo já estava jogando com 1 a menos devido à expulsão de Danilo no início. Ao fim do jogo, o técnico Felipe Luiz qualificou a postura como erro grave, mas evitou fazer críticas duras ao jovem. Ele vem treinando muito bem e é um jogador muito importante para mim. Cometeu um erro grave e nos prejudicou. Ele é muito novo ainda não conversei com esses. São nesses aspectos que eu tenho que melhorar a minha equipe, que o mental não influencie para o negativo, que fique sempre com o mental estável. Pensei em colocá-lo para romper a linha do Bahia, porque eles estavam muito fechados. A expulsão dele complicou, mas o time continuou dando a vida. O Wallace terminou o primeiro semestre em alta, com atuações importantes na Copa do Mundo de Clubes. O atacante entrou em 3 dos 4 jogos do Flamengo e se destacou ao marcar um gol na vitória sobre o Chelsea. O desempenho chamou a atenção de times europeus que chegaram a sondar o rubro-negro de olho em uma possível negociação. Fechando isso aqui, acho que a postura de Felipe Luiz é essa, não passar pano, mas também não jogar o atleta aos leões. Erro grave, preciso conversar com ele e ele vai ter essa conversa. Com certeza o Boto deve chegar nele, o Felipe Luiz deve chegar nele, e enfim. E se ele tiver que tomar um gancho, dar uma segurada aí, que se faça para o melhor dele e o melhor do Flamengo. Ele é um jogador muito promissor, é um garoto muito bom. Não pode cair em pilha errada, não pode, por questões mentais, por questões ali de indisciplina, perder a linha desse jeito. Espero que tudo dê certo aí pro nosso querido Wallace e que o Flamengo consiga
voltar a desempenhar bem. Se vai ultrapassar o Palmeiras ou não, mas que ele consiga jogar bola e que essas partes, que seja o seu problema seja o técnico, não essa parte de comportamento que aí mancha um pouquinho a trajetória do futebol. É isso, tô deixando 2 vídeos aqui, vídeos que vão tratar de futebol brasileiro, transmissões esportivas, mercado da bola. Clica lá que você não vai se arrepender.